Então, gente, continuando aqui, aí vamos ver um último assunto aqui na parte da teoria do consumidor e fazer uns exercícios. É, mas então, estava vendo aí efeito renda e substituição. Aí último assunto é a ideia de excedente do consumidor, que é algo que a gente vai falar aqui e vai voltar a falar no fim da segunda parte da matéria, tá? A gente vai falar de excedente do consumidor aqui e depois na segunda parte da matéria a gente vai falar de excedente do produtor e aí a gente vai juntar o excedente do consumidor e do produtor e fazer análises, né, juntando as duas partes da matéria, tá bom? Mas então, o que seria o excedente do consumidor? O excedente do consumidor, ele é aproximadamente um lucro, né, um benefício, uma vantagem que o consumidor obtém por consumir os bens que ele deseja, né? Então a gente viu que do problema de otimização restrita de utilidade do consumidor, né, o consumidor tende a alcançar o mais alto nível de satisfação sujeito à sua restrição orçamentária. Daí vem a ideia da demanda pelos diferentes bens. E a demanda, como a gente já viu, é uma curva. E essa curva de demanda ela também pode ser entendida como o preço de reserva que o consumidor tem pelos diferentes bens que ele deseja adquirir, né? E esse preço de reserva indica o máximo que o consumidor está disposto a pagar por determinado bem, né? Sendo que esse preço, como a curva de demanda é negativamente inclinada, ela indica que esse preço ele tende a diminuir com a quantidade adquirida, né? Pois na medida que o consumidor ele vai adquirindo novas unidades do bem, a disposição dele a pagar pelas unidades novas vai diminuindo, né? Sendo que, em geral, em condições normais, um consumidor ele não paga o que ele está disposto a pagar, mas ele paga de fato o preço de mercado, né? Você tem um consumidor que quer comprar uma carne, um refrigerante ou um produto qualquer, ele vai ao supermercado, lá tem um preço que vale para todo mundo. Na verdade, existe diferenciação de preço, mas vamos falar disso na segunda parte da matéria. Por enquanto, vamos dizer que os produtos têm um determinado preço, né? E daí que o consumidor, ao comprar o bem, ele paga o preço que o supermercado ali está cobrando, né? Se o preço estiver caro, na opinião do consumidor, ele não compra. Mas se ele compra, é porque esse preço para o consumidor é vantajoso, né? Porque esse preço é menor do que o preço máximo que o consumidor está disposto a pagar. Então o consumidor está disposto a pagar 100 num determinado produto, mas o preço dele é 50, então vale a pena para esse consumidor comprar esse produto. E enquanto a disposição do consumidor a pagar por esse produto for maior, né, o preço máximo, o preço de reserva do consumidor for maior que o preço de mercado, o consumidor vai se dispondo a comprar unidades desse bem, né? Até o momento que a disposição dele a pagar for similar ao preço que é cobrado. A partir daí, o consumidor ainda pode comprar desse produto, só que a preços menores. Como o preço no mercado não cai, então o consumidor para de comprar, né? Mas enfim, a gente tem a curva de demanda do consumidor que indica o máximo que ele está disposto a pagar pelas diferentes quantidades consumidas. Já falamos que demanda não é uma quantidade fixa, é uma curva, é uma função, né? A preços maiores, o consumidor demanda a quantidade demandada é menor, a preços menores, a quantidade demandada é maior. A curva de demanda indica o preço de reserva que um consumidor tem para adquirir um determinado produto. Mas ao comprar um determinado produto, o consumidor se defronta com o preço desse produto na economia, né? E daí que, enquanto a sua disposição a comprar, a pagar pelo produto for maior que o preço do produto, o consumidor compra. E ele vai comprar a quantidade do produto até o momento que a sua disposição a pagar foi igual ao preço do produto. A partir daí não vale mais a pena comprar. Mas se a gente considerar as unidades que ele comprou, então a gente tem o quê? Que a primeira unidade a ser adquirida, digamos que ele tem um preço de reserva muito maior que o preço do mercado. Vale a pena para ele comprar, ele vai estar obtendo um ganho, um benefício, uma vantagem.
Ele está disposto a pagar 100, mas o preço do mercado é 50. Bom, então ele vai estar ganhando aí mais ou menos o equivalente a 50, né? Porque eu estou disposto a pagar 100, o preço é 50, 100 menos 50, o consumidor estaria ganhando o equivalente a 50. Mas dado que ele compra a primeira unidade, digamos que a segunda unidade, a disposição dele a pagar por ela diminui. Ele só está disposto a pagar 90, né? Você pode pensar isso tanto em termos individuais, quanto demanda individual, quanto demanda de mercado, né? A disposição a comprar a segunda unidade passa a ser 90, menor do que a disposição a pagar pela primeira, mas o preço do mercado é 50, então vale a pena para o consumidor comprar. E enquanto a disposição dele a pagar for maior que o preço do mercado, vale a pena para ele comprar. E se a gente considerar a diferença entre o que ele está disposto a pagar no máximo e o que ele efetivamente paga, se a gente considerar isso para cada unidade consumida, e somar, seria um ganho que o consumidor está obtendo, um benefício, uma vantagem. E se a gente somasse todos esses ganhos para todas as unidades consumidas, o consumidor obteria o que em economia é chamado de obtém o que em economia é conhecido como excedente do consumidor, né? É uma proxy do lucro. Mas enfim, aí essa reta tracejada ela indica que o consumidor individualmente e o conjunto de consumidores estarão dispostos a comprar o produto até o momento que a disposição do mercado a pagar por esse produto for igual ao preço cobrado por ele, né? Mas para todas as unidades anteriores a essa quantidade de equilíbrio, né? A essa última quantidade, a essa unidade no qual a disposição a pagar é igual ao preço do produto, para todas as unidades antes dessa, a disposição do consumidor a pagar pelo produto é maior que o preço. E isso é um ganho que o consumidor está obtendo. Considerando esse ganho para todos os consumidores e todas as unidades consumidas, nós temos o que é conhecido como excedente do consumidor, tá? Simplificadamente, você está disposto a pagar 100 por um produto, o produto custa 50, você compra e você está no ganho de estar ganhando com isso, né? Simplesmente a ideia é essa, você está obtendo um excedente, que seria o excedente do consumidor. E enquanto você estiver comprando um produto, para você comprar um produto de forma livre, espontânea e voluntária, é porque você quis, e você só vai querer se a sua disposição a pagar por ele é maior que o preço que é cobrado por ele, né? Sendo assim, sempre que as pessoas compram algo, elas estão obtendo uma vantagem, um benefício, né? Diferentes consumidores terão diferentes vantagens. Uma pessoa está disposta a pagar 100 por um produto, outra pessoa está disposta a pagar 60, mas chegando no mercado o preço do produto é 50, então a primeira pessoa está tendo um benefício muito maior que a segunda pessoa, né? E possivelmente a primeira pessoa vai comprar muito mais do que a segunda pessoa. Também tem isso, né? Mas, enfim, os dois consumidores estariam obtendo uma vantagem. E somando essa vantagem, né, teórica, é difícil, se não impossível calcular isso, mas a rigor ela existe, só é difícil de calcular, né, se não impossível. Somando todos esses ganhos, esses benefícios, nós temos o que é o excedente do consumidor, que é muito importante, né? A gente só compra coisas porque nós temos vantagem. E a vantagem vem do fato de você querer o produto, você está disposto a pagar pelo produto e o produto custa menos do que você está disposto a pagar. Você compra, você está tendo um benefício. Se você está disposto a comprar algo, mas a sua disposição a pagar por esse algo, você está disposto a pagar no máximo 10, só que chega no mercado, o preço é 50, então você não vai comprar o produto, para você não vale a pena, para você seria um prejuízo, você paga no máximo 10. O preço cobrado pelo produto é maior que o máximo que você está disposto a pagar, então você não compra. Agora, a pessoa que porventura compre é porque ela está disposta a pagar um preço no mínimo igual, né, ao que é cobrado. E mesmo esse caso de ser no mínimo igual, já é questão de dúvida aí, né? Certamente todo mundo que compra algo é porque tem uma vantagem, mas é uma vantagem subjetiva, não dá para medir e quantificar, né? É uma vantagem utilitária, digamos assim, né? Mas então, temos aí o conceito de excedente do consumidor. E para aumentar
para melhorar, quanto maior o excedente do consumidor, melhor para o consumidor, né? E para aumentar o excedente do consumidor, o que tem que acontecer? A gente tem que ter ou um aumento de renda, que leva a um aumento de demanda por esse bem, supondo que seja um bem normal, né? Então, isso, mantido tudo mais constante, basicamente o preço do produto, então isso levaria a um aumento no excedente do consumidor. A área embaixo da curva de demanda e acima da linha do preço, que é a forma de se calcular o excedente do consumidor, né, se tornaria maior. Então, aumentando a renda do consumidor, isso aumentaria a demanda e o excedente do consumidor. Se o preço do produto cair, também as pessoas passam a comprar mais e todo mundo que compra passa a ter mais vantagens ao comprar esse produto, né? O que também aumentaria o excedente do consumidor. Mas teria outras formas, essas são as duas formas mais chamativas, né? Mas teria outros meios de se aumentar o excedente do consumidor. Seria o quê? Seria o preço de bens complementares diminuir, né? Então, como um produto complementar está mais barato, vale a pena para o consumidor comprar o produto complementar e esse aí também. Isso levaria a um aumento de demanda, né? Graças ao barateamento do preço de um bem complementar, o que também aumentaria o excedente do consumidor nesse mercado aí. Ou uma quarta situação que aumenta o excedente do consumidor, mas nesse caso é pegadinha esse aumento de excedente, seria o quê? Um produto substituto encarecer. Ali eu botei diminuir. Não. É um produto encarecer. Marquei errado aqui. Ali o preço de um produto substituto encarecer. Por quê? Porque se um produto substituto a esse produto aí que a gente está considerando se tornar mais caro, as pessoas vão deixar de comprar ele para comprar mais desse. Efeito substituição, já falamos disso, né? Acabamos de falar disso, efeito renda e substituição. Se o produto substituto encarecer, as pessoas deixam de comprar lá e compram aqui, o que significa um aumento de demanda. Então o excedente do consumidor também aumentaria. Só que nesse caso, esse aumento de excedente do consumidor é pegadinha, né? O consumidor estaria melhor. Ele está melhor em termos do consumo do bem aí em questão, mas considerando que ele está consumindo aí porque o substituto encareceu, então na realidade o consumidor queria comprar o substituto, mas como está caro, ele passa a comprar esse. Em termos desse bem aí em questão, o consumidor vai ter mais excedente, mas às custas de perder excedente no produto substituto, né? E esse ponto é importante. Alguém poderia dizer, então ele está trocando 6 por meia dúzia. É o que eu estou chamando a atenção. Na realidade, ele não está trocando 6 por meia dúzia. Ao final das contas, ele estaria piorado. Ele está deixando de comprar um produto substituto para comprar esse produto aqui específico. Ele deixou de comprar carne de primeira para comprar carne de segunda. Por quê? Porque a carne de primeira ficou mais cara, só que ele queria carne de primeira. Como ela ficou muito cara, ele passa a comprar carne de segunda. Ele vai ter mais vantagem, mais benefício ao comprar carne de segunda? Sim, mas às custas de ter uma enorme perda na compra de carne de primeira, né? Então, seriam as 4 situações que aumentariam o excedente do consumidor. Uma quinta situação que aumentaria o excedente do consumidor seria uma variação de utilidade, né? E aí eu estou indicando uma variação de utilidade positiva, né? No sentido de que o consumidor está tendo mais utilidade em consumir esse bem aí em questão, tá? Ou seja, a situação em que ele vai deixar de consumir outro produto para consumir mais desse. Nesse caso, não tem dúvida, o consumidor está melhorando. Ele está deixando de consumir algo que ele não quer mais para consumir algo que ele deseja, que é esse bem aqui. A demanda desse bem vai aumentar e ele vai ter mais excedente, ok. Mas, ou seja, o quarto e o quinto ponto aí, eles parecem iguais, mas não são. Uma coisa é uma pessoa deixar de consumir algo, porque se algo está caro, ela passa a consumir o substituto. Ela vai estar melhor no consumindo bem substituto? Sim, mas ela está substituindo porque o que ela queria de fato inicialmente ficou caro. Outra coisa é, a pessoa consome
um determinado produto, mas a utilidade, o prazer, a satisfação dela muda, de tal forma que ela não quer mais esse produto inicial e passa a querer o substituto, que seria esse aí no caso. A curva de demanda também aumentaria, e de forma que o consumidor claramente está melhorado, né? Mas enfim, vamos fazer uns exercícios agora, só que a matéria para primeira prova, a rigor, acaba aqui, tá? Aí vamos só fazer uns exercícios aí no próximo vídeo e vamos parar por aqui esse vídeo agora.